Nesse ano de 2020, nós estamos comemorando 17 anos da fundação do NEAD, que é a única, até o momento, entidade nacional representativa das empresas de atenção domiciliar. Ao longo desse tempo, nós temos ressaltado muito a importância da modalidade na sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro. Como nossos canais de comunicação eles são abertos ao público, eles não são acessados unicamente por profissionais de saúde, mas também por estudantes e pela sociedade em geral, eu gostaria, doutor Luiz, que o senhor explicasse os motivos que fazem da atenção domiciliar tão imprescindível para o sistema de saúde e, se possível, que contextualizasse essa participação antes e agora, durante a pandemia de Covid-19. Bom, Meri, agradeço pela pergunta. Esse é um momento único aí, ou pelo menos ímpar, de estarmos todos reunidos para poder discutir isso nesse talk show tão interessante. Bom, eu, pessoalmente, faço atenção domiciliar há mais de 20 anos, desde os meus anos de residência, e eu consegui perceber ao longo desse tempo algumas mudanças, você citou a sociedade, os alunos, mas na própria equipe de saúde. Então, a atenção domiciliar se tornou uma ferramenta importante para a gestão desse sistema privado onde nós estamos, mas de um público como um todo, né? Então, os interesses que nos levaram ao crescimento da atenção domiciliar são interesses que fazem uma ligação muito interessante, inclusive, com o desenvolvimento das nossas famílias. O IBGE, ela nos aponta que cada família hoje tem 1,6 indivíduos na média. Não existem mais cuidadores familiares. E isso começou a despertar em todos o porquê eu preciso ou não preciso de uma atenção no meu domicílio quando eu ou meu ente querido tem alguma necessidade. Você citou os alunos. Enquanto o conhecimento não estiver institucionalizado, ele não é um conhecimento que pode ser sólido, né? E, de um sentido muito amplo, nós já vemos algumas universidades tendo essa atenção domiciliar na graduação. Então, quando a atenção domiciliar chega na graduação, os alunos que você citou estarão ainda mais envolvidos na atenção domiciliar. Sim, o NEAD tem uma plataforma aberta, onde a sociedade como um todo, os alunos, profissionais de saúde, têm essa possibilidade de ter informações, tanto técnicas como não técnicas. Isso é muito interessante. Lá nós veiculamos notícias de uma forma geral, onde acaba sendo colocado a atenção domiciliar como eu disse, uma ferramenta importante nessa gestão da assistência à saúde, né? E o desenvolvimento de novas tecnologias proporcionou um espectro maior de atendimento no domicílio. Então, a ventilação mecânica hoje ela é muito mais facilitada do que era num passado distante. Nem tem tão distante assim, doutor Ari pode comentar, doutor Leonardo. Antigamente, nós montávamos ventilação mecânica no domicílio com compressores de cirurgiões dentistas, que para ligar o compressor, o prédio, a casa tremia, né, doutor Ari? Então, isso melhorou muito ao longo do tempo, né? Então, esse espectro de atendimento aumentado, como ventilação mecânica, cuidados paliativos, terapias nutricionais por cateteres centrais, então isso, de uma forma muito ampla, e conseguiu fazer com que o conceito da atenção domiciliar chegasse na sociedade como um todo. Doutor Luiz, mas no caso, como que a gente pode, justamente para essas pessoas que acessam os nossos canais e que não estão tão engajadas no conhecimento da atenção domiciliar, por muitas vezes elas podem ter visto que a gente coloca nos nossos materiais, ou mesmo nos materiais que muitas vezes foram divulgados pela imprensa de forma geral, que a atenção domiciliar é fundamental na sustentabilidade do sistema de saúde. Nesse sentido, como o senhor poderia explicar de uma maneira, não só para os profissionais, mas também para os leigos, por que a gente afirma que a atenção domiciliar ela é fundamental para a sustentabilidade do sistema? Quais são as características que fazem com que ela seja fundamental?
Quando eu falo de sustentabilidade, claro que não dá para não pensar no financeiro, no custo, né? As operadoras de plano de saúde, na maioria, também tem mais de 50% da receita gasta no ambiente hospitalar. Então, quando esse paciente é deshospitalizado, e aí, mais uma vez, o termo sustentabilidade, ele se impõe. Eu consigo reduzir o custo da atenção complexa do hospital para uma atenção que também passa a ser, hoje, complexa no domicílio. Então, essa sustentabilidade, tanto custo como de giro de leitos, do poder abrir leitos na unidade hospitalar para atender outras doenças, acaba sendo muito importante para a atenção domiciliar, público e privado. Estamos no meio da pandemia do Covid, então o giro de leitos que nós acabamos proporcionando para os hospitais, deshospitando pacientes de outras patologias, outras doenças, para que esses leitos fiquem livres para o atendimento ao Covid, se tornou hoje algo extremamente importante. Alguém quer fazer um comentário, doutor Rafael? Sim, Almeri, boa tarde, Ari, Leonardo, Marroque. A gente pode olhar a evolução do atendimento domiciliar por duas visões. Uma da visão do paciente, pela saída de um ambiente insalubre, com a família sendo parte integrante do processo de reabilitação. E temos a visão da operadora, que lá atrás, o home care ainda é um jovem, né, com pouco mais de 30 anos aí no Brasil, mas ele surgiu possivelmente com uma saída financeira para as operadoras, para as fontes pagadoras, com essa oportunidade de redução de custos. Mas houve um aprendizado ao longo desses 30 anos, no quesito de formação de preços, critérios de entrada, elegibilidade com a participação muito expressiva do NEAD, aplicando-se indicadores de eficiência, e chegamos no momento que o home care é uma das mais oportunas ferramentas de gestão de saúde para os pacientes em cuidados pós-agudo, né? Então, do ponto de vista financeiro, continua sendo um fator extremamente importante para a saúde financeira de todos os envolvidos no processo, mas a promoção dessa deshospitalização segura, que é norteado por linhas de cuidados ao paciente, é o que coloca o home care hoje dentro de um protagonismo da atenção domiciliar, da atenção à saúde como um todo. Tá certo. Muito obrigada. Doutor Leonardo, dentro da fala, tanto do doutor Luiz quanto do doutor Rafael, nós percebemos, né, que a deshospitalização é uma palavra totalmente atrelada à prestação de serviços de atenção domiciliar. No entanto, é muito comum perceber um desconhecimento de muitas pessoas com relação a esse processo de deshospitalizar. Nós já chegamos a ver pessoas que acreditam que o deshospitalizar é uma opção da família ou do paciente, né? O que não é verdade. Então, eu gostaria de saber se o senhor poderia esclarecer quais são os critérios para a deshospitalização e como acontece esse processo. Obrigado pela pergunta, Almeri. Boa tarde a todos. Uma pergunta muito interessante, porque deshospitalizar, a saída do hospital, ela pode se dar de diversas maneiras. A mais comum que todos nós conhecemos é a alta do paciente após uma melhora completa, e onde ele vai fazer acompanhamento apenas ambulatorial após. Só que a deshospitalização precoce, a atenção domiciliar, ela tem um papel muito importante. Pacientes que precisam ainda de algum tipo de cuidado, mas já têm a condição, a estabilidade clínica para poder não continuar o tratamento dentro do hospital, a atenção domiciliar é fundamental para permitir que, ao ser deshospitalizado, ele receba esse cuidado e não volte para o hospital por uma piora clínica, por não ter tido a linha de cuidado até o final. Então, por exemplo, nós podemos deshospitalizar um paciente que está internado apenas para fazer um curativo ainda após o internamento prolongado e que agora o que ele precisa são serviços pontuais. Um paciente que tem uma baixa complexidade, mas precisa de alguns cuidados que não dá para ser feito no ambiente
ambulatorial pela dificuldade de locomoção, um paciente acamado, e muitas vezes está ocupando um leito do hospital e que com poucos recursos a gente consegue continuar o cuidado que ele precisa. Outras vezes, o paciente precisa estar internado no hospital. Ele está utilizando equipamentos de suporte à vida, como o respirador, como o Luiz falou mais cedo. Ele está precisando usar medicações venosas com uma frequência muito grande. Então, ele ocupa um leito hospitalar. Mas se ele está estável, ele tem um plano terapêutico definido, a equipe que está acompanhando ele já sabe o diagnóstico dele e já sabe qual o cuidado que vai ter ele até o final dessa hospitalização, esse paciente pode ir para o seu domicílio para concluir esse tratamento no domicílio. É o que a gente chama de deshospitalização precoce. Antes do advento da possibilidade da atenção domiciliar, das empresas que prestam serviço de internação domiciliar, esse paciente teria que ficar muito mais dias no hospital. Hoje a gente tira ele mais cedo, tá? Cuida dele no domicílio, o mesmo cuidado que ele teria no hospital, só que agora num ambiente muito mais adequado para aquela condição clínica dele, muito mais seguro, muito mais confortável, como o Rafael colocou, mais acolhedor. E você completa aquele cuidado dele, podendo dar alta a ele depois da internação domiciliar, ele vai ter alta, como teria, só que ele saiu vários dias antes do hospital. E aí é a grande sacada da atenção domiciliar nessa sustentabilidade do setor saúde. É muito caro, demorado e difícil montar leitos hospitalares. E a gente consegue, com segurança e qualidade, montar o leito para continuar o atendimento desse paciente. Então, dessa maneira, a atenção domiciliar ela funciona como se fosse uma complementação do atendimento hospitalar para quando o paciente tem esses critérios. Quais seriam esses critérios, como você bem perguntou? Um diagnóstico confirmado. A gente precisa saber o que é que ele tem como doença, como patologia, o que é que ele precisa. Um plano terapêutico definido anteriormente para que a gente planeje e garanta que tudo o que ele vai precisar vai estar disponível para ele. Tá certo? E a estabilidade clínica. O domicílio não é um local para o paciente grave e instável. Esse tem que estar no hospital. Só que hoje nós vemos os hospitais lotados de pacientes que já poderiam estar no seu domicílio. E a atenção domiciliar ela pode ser utilizada dessa maneira. Tá certo, doutor Leonardo. E nesse momento de pandemia, então, essa liberação de leitos ainda se torna ainda mais importante, né? Isso, fundamental. Alguém gostaria de comentar, doutor Ari? Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que desperta muita emoção, muito entusiasmo para a gente. Obrigado pela pergunta e pela possibilidade de comentar. A deshospitalização, apesar de ser um termo novo, como o Leonardo disse, ela ocorre, sempre ocorreu na história dos hospitais, mas a principal causa de deshospitalização só tinha dois jeitos: alta ou óbito, né? Hoje em dia, com a evolução da estrutura, da cultura, da organização, criou-se a possibilidade de inúmeros patamares. Apesar de ligarem bastante a atenção domiciliar, você tem diversos degraus aí que foram criados ao longo do tempo, em várias partes do mundo, entre o domicílio e o hospital. E isso tem que ser usado no arsenal de ferramentas onde a gente pode atender o paciente. O mais importante é que, até bem pouco tempo, os pacientes e as famílias têm muito receio de acontecer isso, essa deshospitalização precoce, né? Os hospitais também tinham muito receio, tinham alguns preconceitos. E, ao longo do tempo, parece que primeiro os pacientes e as famílias começaram a entender que era uma coisa positiva, começaram a ver que o conforto e a melhora dos pacientes se dava de maneira adequada, quando possível, ou quando não possível, se dava muita dignidade ao paciente. Então, nós começamos de maneira gradual, a adquirir adeptos à atenção domiciliar. Demorou um pouquinho mais nos hospitais, mas os hospitais perceberam que mais barato deshospitalizar, gerenciar leitos, usando atenção domiciliar e outras medidas, como hospitais de longa permanência, os hospitais de transição, casas de repouso, nursing cares, ambulatórios de referência, uma série de coisas que podiam ajudar, e perceberam que era mais barato do que construir novos leitos, novos hospitais.
Então, começamos a ganhar credibilidade também dos hospitais e entenderam que a atenção domiciliar passava a ser um aliado e não um concorrente aos hospitais. E isso facilitou bastante. Mesmo assim, ainda se difundia de maneira muito lenta entre os pacientes e familiares. O que eu acredito é que com a chegada dessa pandemia e o entendimento de alguns conceitos que a gente tentava colocar para as famílias de maior benefício, diminuição de infecção, diminuição de complicações em ambiente hospitalar, eles começaram a entender que a deshospitalização é uma coisa boa e a diminuição de recursos utilizados em casa também. Então, o que mudou nessa pandemia foi que aí os pacientes e as famílias começaram a procurar possibilidades de atenção domiciliar, de deshospitalização precoce através da atenção domiciliar, mesmo em situações que às vezes não tinham condições, mas foi bom que esse tema começou a ser debatido e, sem dúvida nenhuma, houve oportunidade de enxugar leitos dos hospitais de forma mais acentuada, tanto é que o que a gente tem conversado entre as empresas, apesar de não termos uma estatística específica, é que houve um aumento de procura de atenção domiciliar entre 10% e 20% nesse período de pandemia, né? E hoje em dia, muitas vezes, até as famílias e os pacientes forçam para ficar em casa porque estão com certo receio de hospital. E cabe a gente também falar, não, nessa situação não tem condição, precisamos da hospitalização segura e tudo mais. E o mais importante foi a incorporação de toda a sistematização e tecnologia que nós pudemos colocar. Então, isso veio para ajudar na sustentabilidade da saúde como um todo. Certo. Doutora Ari, aproveitando que o senhor citou a pandemia, e eu acho que ficou bem claro as características peculiares mesmo da atenção domiciliar, mas já que citou a pandemia, a gente percebe que muito vem sendo falado sobre as dificuldades dos hospitais, dos postos de saúde. Também a gente ouve bastante sobre estratégias a serem adotadas para atender a demanda dos infectados. No entanto, nós sabemos que a atenção domiciliar tem muitas especificidades. É muito diferente de hospitais, de postos de saúde, que tem um processo diferente, uma logística diferente. Sendo assim, quais foram ou continuam sendo os principais desafios do setor diante dessa pandemia e quais são as maiores preocupações? Bom, realmente tem características diferentes, sim, apesar da gente utilizar muitos dos protocolos adaptados ao domicílio, os protocolos muitas vezes hospitalares ou ambulatoriais têm que ser adaptados. Existem características específicas, ou seja, nós não estamos numa mesma estrutura tratando de vários pacientes. Cada domicílio se torna um leito descentralizado dentro de um município, dentro de uma região como um todo. E isso exige que a gente tenha uma gestão logística muito importante, muito grande. E, na verdade, o que o pessoal imagina, num primeiro momento, é comparar uma atenção domiciliar, uma empresa de prestação de atenção domiciliar, a um delivery. E isso não acontece, é muito diferente de um delivery. E seria uma gestão de pessoas só. Não é verdade. A empresa de atenção domiciliar é um grande gestor logístico em que procura levar para todo domicílio em que há um paciente que necessita disso, a estrutura necessária ao seu atendimento seguro no domicílio, adequado a cada um, ou seja, é um atendimento personalizado, que vai demandar recursos humanos, recursos humanos, equipe de saúde, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todos os demais, equipamentos, materiais, medicamentos, atendimento de urgência e emergência, mobilização desse paciente quando necessário, exames laboratoriais e alguns tipos de exames que são possíveis de serem feitos. Lembrando que existem dois tipos de atenção domiciliar, a internação domiciliar e o atendimento domiciliar. A internação domiciliar sendo semelhante a uma hospitalização domiciliar e o atendimento domiciliar sendo semelhante a um ambulatório, que são logísticas diferentes, e são necessidades emergenciais e com agilidades diferentes. E isso é personalizado.
Numa situação de pandemia, onde se começa a tomar cuidados preventivos, como isolamento, distanciamento social, intensificação de uso de materiais de EPI, equipamento de proteção individual, orientações um pouco mais aprimoradas em relação ao contágio de doenças e tudo mais, você começa a enfrentar os problemas que a logística começa a enfrentar, de desabastecimento, de sobrepreço, de mobilidade, de comunicação, que são fatores primordiais dentro da atenção domiciliar. Portanto, nossa maior preocupação é que não sejamos lembrados quando uma autoridade toma uma medida que possa afetar diretamente esses fatores. Ou seja, não basta só o profissional chegar na casa do paciente, examiná-lo, ou fazer uma telemedicina, uma teleconsulta, uma teleorientação. Nós temos pacientes que necessitam de permanência de profissionais de enfermagem no domicílio, que precisam intensificar fisioterapia no domicílio, fonoterapia, presença às vezes, de apoio psicológico, a entrega de produtos e insumos de maneira periódica a esse paciente, os atendimentos de urgência e emergência a qualquer hora do dia. Então, se você tem problemas de mobilidade com interrupção de transporte público, rodízios de forma atabalhoada, bloqueios ou impedimentos barreiras entre cidades, você causa problemas de chegada de toda essa tecnologia. Outra preocupação em relação à incorporação da telemedicina, teleconsulta, isso não é muita novidade na atenção domiciliar. Essas ferramentas de internet já vêm sendo utilizadas, e telefonia, de uma maneira geral, de modo intenso. Só que, quando se fala numa possibilidade de apagão de telecomunicação, pelo excesso de uso, por todo mundo estar em home office, esse tipo de coisa, se pensa em hospitais. E não se pensa em home care, não se pensa em ambulatório, não se pensa em laboratórios, e mesmo com os fornecedores que estão na nossa cadeia de suprimentos. Então, tudo isso nos traz problemas seríssimos quando não somos considerados nessa equação. Então, devemos nos mobilizar sempre para que a sociedade se lembre disso. Temos críticas a fazer a demandas, a medidas que as autoridades tomem, sem pensar em toda a repercussão para a sociedade como um todo, seja para os prestadores de serviços, seja para o paciente familiar, seja para o cidadão de forma individual. Então, essa preocupação é muito forte, estamos nos posicionando sempre que possível via mídia, via imprensa, secretarias de saúde, legisladores de uma maneira geral, e às vezes até em conversas com prefeitos. Precisamos estar sempre vigilantes para que não se comprometa a prestação do serviço de atenção domiciliar, que é uma ferramenta para a sustentabilidade da saúde, como foi falado anteriormente aqui. Lembrando que no nosso último censo de 2018, censo NEAD-FIP, a interrupção do atendimento domiciliar no país levaria do dia para a noite a necessidade de mais de 16 mil leitos hospitalares, o equivalente a todos os leitos hospitalares do estado de Santa Catarina. Portanto, hoje, que já estamos em 2020, estamos terminando o nosso censo e devemos ter dados mais precisos em breve, essa necessidade aumentou exponencialmente, principalmente durante a epidemia. Então, essas são algumas preocupações. Doutor Luiz, eu gostaria de comentar a respeito dessas preocupações, desses desafios aí da atenção domiciliar nesse momento da pandemia. Claro, eu vou citar a sua pergunta, e o Ari falou das especificidades, né? As empresas de atenção domiciliar, hoje, elas têm níveis de acreditação que correm para e passo ao ambiente hospitalar, mas como o Ari bem falou, são empresas que tiveram que se adaptar, as acreditadoras se adaptaram também ao ambiente domiciliar, né, Ari? Porque são a forma de oferecer a assistência à saúde no domicílio, ela passa, sim, por adaptação da região que o paciente mora, da religião do paciente, do tipo de assistência, ou seja, da complexidade, a doença
a mesma doença acarreta níveis diferentes de complexidade. Então, isso tudo teve que se adaptar, ainda mais nessa época de pandemia, nós tivemos que nos adaptar, sim, seguindo regras do Ministério da Saúde, das sociedades de especialidades, da Organização Mundial de Saúde. Então, nos adaptamos num tempo recorde, conseguimos mostrar para a sociedade que a atenção domiciliar consegue, sim, atender algumas dessas demandas para facilitar a assistência como um todo aí. Certo. Doutor Rafael, entrando mais diretamente agora na questão da pandemia, não que não estivéssemos falando dela já desde o começo, mas eu gostaria de saber se as empresas de atenção domiciliar, se elas têm encontrado algum tipo de dificuldade na manutenção da rotina de seus atendimentos, dificuldades essas impostas por pacientes ou pelos familiares. E no caso, se vocês tiveram que alterar a frequência de visita dos profissionais ou de terapias aplicadas e, consequentemente, se está sendo necessário, por exemplo, uma revisão do PAD, que é o Plano de Atenção Domiciliar. Almeri, nós temos um sim para as duas perguntas, né? O pânico causado pelo desconhecido coronavírus, nesse primeiro momento da pandemia, a falta de uma diretriz uníssona de autoridades e das sociedades quanto ao uso de EPIs, quanto à forma de contágio do coronavírus, trouxeram dificuldades pelo anseio das famílias em restringir suas preocupações e seus riscos do domicílio, tanto por parte da família quanto por parte dos profissionais. Então, as exigências descabidas ocorreram, sim. Houve, logicamente, uma tentativa de interferência de operadoras na condução desses casos, algumas olhando exclusivamente o lado financeiro de toda essa situação, outras no cuidado e na precaução com o paciente, mas as empresas têm que entender que, primeiro de tudo, prezar pela segurança do paciente é seu grande objetivo. Então, mudanças de PAD aconteceram, mas sempre levando em condição a condição clínica versus riscos dessa mudança. Então, o diretor clínico, o médico assistente, a equipe assistencial, para fazer uma mudança de PAD, tem que colocar na mesa a condição clínica do paciente, e aí a gente vai recair. Um paciente, muitas vezes, de uma assistência domiciliar somente, que recebe uma quantidade X de fisioterapia, dependendo da condição clínica do paciente, esse PAD pode ser reduzido, evitar-se as visitas continuadas, certamente fazem diminuir o risco a cada paciente, mas essa é uma condição de análise da equipe assistencial, exclusivamente da equipe assistencial. Quem deve dar a palavra final é a equipe assistencial e o diretor clínico de cada empresa. Entendi. Até porque a responsabilidade é deles, né, doutor Rafael? Doutor Leonardo, gostaria de comentar? Almeri, eu diria, como o Ari comentou, a atenção domiciliar já trabalha com medicina à distância há muito tempo. Nós fazemos gestão de saúde à distância com esses pacientes. E o que a gente está observando agora, com a necessidade de diminuir a frequência de pessoas transitando dentro dos domicílios, é a gente utilizar a possibilidade de ajustes desses planos terapêuticos. Então, a gente consegue, por exemplo, diminuir a frequência de visitas médicas para os pacientes que estão estáveis, só que a gente começa a utilizar mais tecnologia para monitorar esses pacientes. Então, você pode, por exemplo, pegar um paciente que tinha uma visita médica semanal regular, mas que está estável, sem alteração do quadro clínico, e consegue fazer uma teleorientação com o mesmo médico que visitaria, só que ele na base da empresa, acompanhando, conversando com os familiares, passando aquela segurança e percebendo a necessidade do atendimento. Isso não substitui o atendimento presencial. Então, todas essas modificações de PAD que foram sendo adequadas ao momento da Covid, elas foram implementadas com a intenção de diminuir o risco
de contaminação do paciente ou de familiares, no sentido de que nós, por todos os cuidados que nós estamos tomando, ainda assim não sejamos vetores de contaminação. Isso não impede que, ao perceber que o paciente precisa voltar a um número de visitas maior, isso não possa ser feito. É como o Rafael colocou, é uma balança. Se pesa o risco e o benefício. Então, assim, o ajuste de PAD que foi colocado praticamente por todas as empresas de atenção domiciliar, foi sempre levado em consideração isso. A diminuição do risco de contágio para esses pacientes e o que é que eu consigo equilibrar em manutenção de saúde sem que haja grandes perdas. E eu acho que a gente está conseguindo bons resultados nesse sentido. Se vocês me permitem complementar um pouquinho, eu acredito que essa situação, apesar de ser um desafio para nós, se apresentou como uma grande oportunidade. Porque uma das grandes metas da atenção domiciliar, inclusive para que criasse credibilidade e garantisse sustentabilidade, sempre foi o desmame. E esse desmame, muitas vezes, muito difícil de convencer os familiares, os pacientes, por receio, por não pensar que um excesso de recursos ou de serviços possa causar algum mal, alguma coisa nesse sentido, sempre foi o grande tendão de Aquiles de muitas empresas e de muitas equipes que sofriam pressão o tempo todo. Esta situação fez com que os familiares mesmo procurassem o desmame, procurassem de alguma maneira, e é óbvio que a revisão do PAD tem que ser feita sempre que for necessário, mas ainda com mais intensidade, com critério mais rígido ainda nessa situação para a gente poder evitar visitas presenciais desnecessárias, mas só que agora nós contamos com o apoio das famílias, dos familiares, e eles vão perceber que a gente, quando necessário, amplia e quando desnecessário a gente diminui, e vão começar a entender melhor o desmame, garantindo que a gente tenha talvez uma possibilidade de melhorar esse processo de desmame, implantando algumas técnicas que nós conseguimos hoje, desde que seja permitido com critérios mais rígidos a telemedicina, porque as ferramentas vamos dizer assim, como diz o pessoal da telemedicina, da medicina conectada, que a gente usa WhatsApp, FaceTime, Facebook, o que vale, além da telemedicina real, isso veio para ficar e para nos auxiliar nesse sentido, mas vai garantir que a família se sinta segura, assim como o paciente. Tá certo. Doutor Luiz, ainda dentro desse mesmo tema, enquanto NEAD, eu gostaria de saber assim, se vocês receberam muitos relatos dos associados de enfrentamento de dificuldade, talvez mais no começo da quarentena, acredito eu, do acesso dos profissionais por parte dos familiares e pacientes, e também se a questão do trajeto dos profissionais para chegar aos domicílios, se nesse período teve algum problema, alguma dificuldade. Bom, você bem comentou, né? O começo ele foi muito mais complicado. Às sextas-feiras nós temos reuniões com associados ou não associados de várias partes do Brasil, e no início foi difícil, até com o resgate de insumos das prestadoras, assim por diante, né? Acho que isso se equilibrou, como foi comentado pelo Leonardo, pelo Ari. A redução do PAD fez com que os profissionais tivessem menos visitas, e eu acho que teve um equilíbrio nesse desejo e expectativas tanto dos familiares como nossas, né? Eu ia comentar a pergunta anterior no sentido de dizer que a telemedicina ou a teleorientação nos proporcionou também, e eu aqui como gestor, de enxergar o relacionamento das famílias com a equipe de uma forma bastante interessante. Tivemos problemas de acesso a alguns pacientes pelas regiões que esses pacientes residem, mas acho que se equilibrou ao longo do tempo. Ontem mesmo, né, aconteceu comigo, eu tive que ir até a cidade próxima aqui de São Paulo, no Guarujá, visitar um hospital, e eu tive que, para entrar na cidade, mostrar meu CRM. Então, os profissionais passaram por isso, por serem abordados nas ruas antes das visitas. Eu acho que agora
se equilibrou. Estamos passando por um novo processo aqui na cidade de São Paulo, que é esse rodízio em dias alternados. Então, acho que nós vamos experimentar algumas outras informações nas próximas semanas aí, né, Ari? Nós que estamos mais no atendimento aqui em São Paulo, acho que teremos algumas notícias. Podemos comentar também lockdown em Belém, Maranhão, em São Luís. Então, algumas cidades nós vamos começar a ter algumas informações nesse relacionamento aí. Entrando um pouquinho, acrescentando, algumas coisas que incomodam o dia a dia e restringem a efetividade, a produtividade, né, e a resposta, a agilidade na resposta, que são em algumas regiões, como o Luiz falou, se teve que ter documentos de empresa, documentos de receita ao paciente, para que se permitisse nossos veículos de entrega de produtos, de materiais, medicamentos e às vezes até de profissionais. Isso faz com que, nesses bloqueios, se perca muito tempo no ir e vir dessas pessoas. Isso não ajuda em nada a atenção domiciliar. E gostaríamos de ter uma maneira mais eficaz e melhor. E não vemos no rodízio em São Paulo, dia sim, dia não, como uma resposta eficaz. Pelo contrário, é certo que uma pessoa que realize um trabalho essencial, como o da saúde, ou como alguns outros que ainda também são essenciais e que vão para os seus trabalhos todos os dias de automóvel, eles vão isoladamente, sozinhos dentro do carro, é muito melhor do que ir num transporte público aglomerado, porque não podem ir de carro. Muitos dos nossos colaboradores trabalham em regime de plantão, entram um dia, sai no dia seguinte, por exemplo. Então ele vai num dia par e sai num dia ímpar e vice-versa. Como é que ele vai fazer? Ele vai de carro e volta de ônibus. Depois tem que ir de ônibus para buscar o carro. Não ficou muito claro qual é o objetivo dessa tomada de decisão, quando a necessidade, a meta é reduzir o fluxo de pessoas e não de veículos. Se criou uma possibilidade de você ter um transporte público com maior índice de contaminação. Isso não agrada a ninguém. Então percebemos que as autoridades continuam perdidas ainda numa luta ideológica sobre a questão saúde e economia. Eu acho bastante interessante a gente poder compartilhar essas especificidades e essas características da atenção domiciliar, porque assim como eu fiquei muito surpresa quando eu comecei a ter conhecimento maior da área, eu acredito que esse talk show vai poder esclarecer e causar surpresa em grande parte da população que desconhece não só a importância, mas todas essas diferenciações que o setor vive, né? Doutor Leonardo, já que estávamos também falando do acesso das equipes, que são equipes multiprofissionais, no caso da atenção domiciliar, eu gostaria que o senhor abordasse se está tendo muito absenteísmo, né? Se existem registros de muitos profissionais afastados, porque a imprensa de vez em quando aí comenta, mas se fala muito de um profissional de hospital, basicamente de hospital. Eu gostaria de saber do absenteísmo e de se é muito grande o número de profissionais afastados no caso da atenção domiciliar. Pode ser? Vamos lá, Mari. A gente primeiro precisa entender que o Brasil é um país continental que está vivendo realidades diferentes em cada estado, em cada cidade, em cada capital. Nós temos situações completamente diferentes. Enquanto temos cidades que estão adotando o lockdown como São Luís no Maranhão, nós temos cidades onde a restrição ao transporte não existe, as pessoas podem transitar livremente com orientação de usar de máscaras. E o absenteísmo, a característica da atenção domiciliar, ela é favorável à diminuição do absenteísmo quando a gente compara com o hospital, Merites. Por quê? O hospital está recebendo pacientes que vêm com alguma suspeita de infecção por Covid, por exemplo, que pode ser positivo ou não, mas o trânsito de pessoas doentes no hospital com o coronavírus é muito maior do que, por exemplo, o trânsito dentro de um domicílio. Você entende? Então, assim, o absenteísmo observado nos hospitais, com grande número de infecção de enfermeiros, fisioterapeutas, médicos que estão nessa linha de frente, não se observa desta maneira na atenção domiciliar. Por quê? Porque aqueles profissionais, eles não estão naquele ambiente quase que de confinamento com várias pessoas atendendo pacientes doentes.
Mas, por um outro lado, os mesmos profissionais que atuam na atenção domiciliar, boa parte deles, também podem atuar num ambiente hospitalar. Então, tem cidades, e eu tenho registro de algumas empresas que comentam, que tiveram durante algum determinado período um absenteísmo maior, seja de médicos, seja de enfermeiros. Outras cidades, ainda não observamos isso. A atenção domiciliar, ela não funciona como um vetor de proliferação do vírus. O paciente, como o Ari colocou, dentro daquele ambiente domiciliar dele, é praticamente como se ele estivesse num leito de isolamento comparado ao que está no hospital. Então, o absenteísmo, por enquanto, não está sendo um problema grande. Claro que quando a gente trabalha em cima de um cenário de pandemia, nós precisamos criar cenários, inclusive cenários pessimistas, onde esse absenteísmo possa se tornar muito grande. E aí a gente faz planos de contingência para poder atender essas necessidades, tá certo? Por exemplo, há empresas que estão adotando uma metodologia de, ao sinal de alguma infecção respiratória de algum funcionário, a empresa testa, porque se não é Covid, se não está positivo, aquele profissional em 2, 3 dias se sentindo melhor, ele volta ao trabalho. Se eu não faço essa testagem, eu tenho que manter ele em afastamento por pelo menos 14 dias até que passe aquele período de transição. Então, a gente percebe que em cada empresa, em cada estado, nós temos realidades diferentes. Mas, de uma maneira geral, eu não acredito que o absenteísmo dessa força de trabalho ela venha a ser um problema grande para a atenção domiciliar, como, por exemplo, é para os hospitais. Eu acho que existe o problema, tem que ser pensado, tem que se pensar num cenário um cenário pessimista onde isso possa impactar, para que, caso aconteça, você já tenha uma solução planejada. Mas, na prática, é mais difícil isso acontecer com a atenção domiciliar do que com o hospital. A atenção domiciliar é um ambiente mais seguro para o profissional de saúde do que o ambiente hospitalar nesse momento. Eu não sei se alguém gostaria de comentar ou se eu posso passar já Só complementando uma coisa, eu acho que no atual estágio da atenção domiciliar, existem profissionais que só trabalham em atenção domiciliar. Isso. Então, a gente tem essa vantagem. Antigamente, era comum o profissional trabalhar em hospital e ter como bico um plantão ou alguma coisa na atenção domiciliar. Isso poderia levar a uma contaminação cruzada, esse tipo de coisa. Isso não acontece. Eu acho que o que acontece mais de absenteísmo hoje em dia que preocupa é nos nossos escritórios, na parte administrativa, operacional, interna, onde você tem contatos de pessoas e pessoas que transitam todos os dias e tudo mais. Isso é mais difícil de você repor. Existe bastante profissional que possa substituir, como a gente tem uma logística que tem que ser ágil, você monta equipes em menos de 24 horas, às vezes em 6 horas você tem que montar a equipe para colocar na casa de um paciente. Então, você tem sempre um volume de profissionais que possam cobrir escalas. O grande problema são profissionais mais específicos, que são da saúde, mas que têm cargos de gestão. E, às vezes, quando esses ficam doentes, você tem que afastar, ou quando são suspeitos, você tem que afastar porque ele não está trabalhando num ambiente tão isolado, ele está trabalhando dentro da empresa e você pode correr o risco de contaminar outros profissionais. Mas, realmente, concordo com o Leonardo, o índice é muito menor do que os profissionais que atuam direto na linha de frente. Acho que só para corroborar com o que vocês comentaram, a Lari Saúde tem a sua unidade no Sul e uma unidade em São Luís, a primeiro estado do Brasil aí com lockdown, primeira cidade do Brasil. 90% dos casos monitorados de profissionais da Lari Saúde estão centralizados na cidade de São Luís e 10% no sul do Brasil. Então, não são números significativos, mas a proporção, acho que nesse nível continental, está muito clara. Aquelas cidades onde, logicamente, há questões culturais envolvidas, né? Mas que mostram muito bem e corroboram com o que vocês falaram dessa proporcionalidade. O norte, São Luís com lockdown, 90% de representatividade dos nossos casos monitorados. Mas dentro dos casos monitorados, apenas 7% foram positivados no teste de Covid. O restante, depois de 7 dias, fizeram PCR, deu negativo, voltaram ao trabalho normalmente. Doutor Ari, uma outra dúvida, né? Os pacientes de Covid-19
estão sendo tratados em domicílio ou eles podem ser tratados em domicílio? Temos discutido um pouco isso nas nossas reuniões, e nós achamos que o paciente leve com Covid, ele pode entrar num programa de monitoramento à distância, com algumas orientações e com algumas práticas de prevenção. Mas não é o foco da atenção domiciliar nesse momento, porque o grande problema do Covid não é você estar contaminado pelo Covid, são os pacientes com potencial complicações, os pacientes de moderado a grave estado geral. Esses pacientes estão numa situação aguda e que precisam ser orientados a estar em regime hospitalar, porque a mudança do quadro clínico ocorre de maneira brusca e precisa de recursos que estão dentro de um hospital, como, por exemplo, fazer uma tomografia num curto período de tempo, exames laboratoriais frequentes para ver a condição geral do paciente e também, se precisar de uma intubação orotraqueal para colocar numa ventilação mecânica, o lugar adequado para ele estar é dentro de uma UTI, dentro de um hospital e não dentro do domicílio, né? O domicílio tem potencial de atender pacientes pós-hospitalização para deshospitalizar precocemente. Isso sim, são pacientes que passaram por essa hospitalização, estão cumprindo o tratamento, esperando a negativação do exame para poder voltar às atividades normais. Esses pacientes têm tido uma procura maior, tanto por parte dos hospitais quanto de operadores e dos próprios pacientes. Pacientes novos que estão com Covid e são pacientes leves, simplesmente ou suspeitos ou leves, não tem muito sentido você levar isso para atenção domiciliar, porque a maioria da população que não tem acesso a isso está fazendo esse controle em casa, está sendo orientada, e às vezes com monitoramento telefônico do próprio serviço público, né? Então, acaba não sendo nada contra empresas que tenham um programa como esse, mas a chance de você aumentar a contaminação da sua equipe com visitas presenciais a esse paciente e piorar o sistema como um todo em relação ao absenteísmo que a gente estava comentando, é muito grande. Agora, existem situações onde os nossos pacientes já atendidos em atenção domiciliar possam adquirir Covid, porque eles continuam vivendo com seus familiares. Esses familiares podem ter contato e podem não ter o mesmo cuidado, mesmo sendo orientados, como a gente orienta, de forma intensiva, aos cuidados de prevenção e isolamento quando começam os sintomas. Mas nós sabemos que muitos não são assintomáticos e continuam, às vezes, sendo até cuidadores dos próprios familiares. Então, existem casos que se contaminam, sim. Eu acho que a incidência é muito baixa em relação ao geral, pela minha experiência, pelo que a gente tem conversado. Talvez tenham empresas que talvez não tenham nenhum paciente domiciliar que tenha sido contaminado, e os que têm um número pequeno. Aí a gente pode entrar de maneira adequada, mantendo um paciente que não tenha complicação, que não tenha insuficiência respiratória, que tenha quadros leves ou que sejam simplesmente assintomáticos, no domicílio. Mas se esses pacientes começarem a demonstrar complicação do quadro, não vai dar para a gente fazer os exames com a agilidade necessária para essa instabilidade. Então, ele tem que ser movido para o hospital. Eu queria só reforçar essa fala do Ari, porque isso é importante nesse momento que a gente é questionado muito como a assistência domiciliar, atenção domiciliar, pode colaborar com o sistema de saúde nesse momento de pandemia. Talvez a maneira melhor da gente poder colaborar é justamente com essa deshospitalização precoce. Quando o paciente já passou pelo internamento, já passou pelo seu quadro de gravidade, mas ainda precisa estar isolado, seja para poder negativar o PCR e ele não ser mais um transmitidor do vírus, seja para poder fazer uma reabilitação respiratória do período que ele ficou de ventilação mecânica. Então, ele poderá sair desse ambiente hospitalar mais cedo e a gente consegue tratar com segurança e adequadamente esse paciente. Pegar isso no início, existe um risco, como o Ari bem colocou. Se o sintoma é muito leve, o paciente não precisa de suporte nenhum, apenas uma orientação em caso de piora, como ser conduzido, etc. Mas o fase mais grave da doença pode exigir que alguns pacientes ocupem um leito por às vezes 2 semanas dentro de um hospital.
E esse período ele pode ser muito bem acompanhado em casa, pode fazer a sua reabilitação respiratória, pode ser avaliado com a frequência que for necessária pelos profissionais de saúde, e a gente consegue, dessa maneira, dar uma contribuição para essa sustentabilidade do sistema que não entre em colapso. Porque imagine você ter um paciente na UTI com condição de alta para liberar para um que está na emergência, mas não tem um leito no quarto, COVID, para que ele possa sair da UTI e liberar o outro. Então a gente não tem que pensar só em retirar da UTI. O paciente, quando sai da UTI, ele não vai direto para casa habitualmente, ele passa por alguns dias por uma unidade aberta, como a gente chama, antes de poder voltar para o domicílio. Se essas unidades abertas, se esses leitos de apartamento ou de enfermaria não tiverem liberados, aquela vaga de UTI que poderia estar salvando uma vida na emergência está ocupada com o paciente. Então, a atenção domiciliar, eu acho que nessa fase da doença, nessa fase final, ela tem muito a contribuir para esse momento da pandemia. Só complementando, nós recebemos 5 pacientes pós-alta de uma infecção por Covid e um deles até um paciente médico. A resposta inflamatória sistêmica, eu falei esse termo porque tem sido muito divulgado na mídia, levou esses pacientes a precisarem muito de reabilitação nutricional e de fisioterapia. E como o Leonardo comentou, isso não é de uma hora para outra, vai demandar agora aqui meses de acompanhamento. Então, a atenção domiciliar é um local propício para esse tipo de reabilitação, melhorando o giro de leitos no hospital mais uma vez. Doutor Rafael, eu quero fazer uma pergunta que, na verdade, são 3. Né? Nós vamos entrar em outro termo que hoje está muito conhecido, né? Que são os EPIs. Com relação aos equipamentos de proteção individual, eu gostaria de saber quais que são as orientações que o NIAD dá para as associadas, no caso, se as empresas são responsáveis por fornecê-los às suas equipes profissionais, se estão conseguindo, se há escassez, né? E como é feito o descarte desses equipamentos no domicílio do paciente? Almeri, acho que como eu sou o diretor que menos fala nos eventos, você está me dando o privilégio de 3 perguntas na sequência. Vamos lá. A orientação do NIAD ela é bastante simples e objetiva. Seguir as orientações do Ministério da Saúde. A orientação do Ministério da Saúde também é baseada também em orientações da Organização Mundial da Saúde. Então, isso é uma segurança técnica e jurídica para as associadas, ou para qualquer empresa da assistência domiciliar. Esse fornecimento para os profissionais, ele é obrigatório por parte da empresa. Ao profissional, e nos casos dos pacientes positivados ou sintomáticos do COVID, também para o paciente e para o seu cuidador. E, portanto, esse uso já aumentado nesse momento de pandemia tem gerado escassez, por ser uma pandemia, uma epidemia mundial. Então, o consumo se elevou não só regionalmente, mas pelo mundo. Então, há escassez, há abuso de preços e oportunismo por conta de distribuidores, importadores e fornecedores. Há uma atitude, houveram atitudes arbitrárias dos nossos governantes, né, com requisições administrativas. Então, tudo isso gerou problemas no fornecimento desse material. Então, houve escassez. O próprio Ministério da Saúde diminuiu um pouco os critérios de homologação para que houvessem produções a nível nacional de máscaras que não foram aprovadas, não foram homologadas ou estão em processo de homologação, mas que atendessem os critérios técnicos para uso, justamente para tentar diminuir um pouco essa escassez. Já do que concerne ao descarte desses EPIs, a orientação, pelo menos seguindo também as normas de vigilância sanitária,
que a máscara e os itens de EPIs dos pacientes contaminados ou sintomáticos sejam no lixo de material contaminado, que normalmente vem com a descritiva, né, é o saco branco leitoso de lixo hospitalar. Já nos casos não assintomáticos e de pacientes que não foram positivados, isso daí pode ser descartado no lixo comum. Tá certo. Creio que ninguém abriu para comentar, então eu vou passar para o doutor Leonardo uma pergunta também. Como o doutor Rafael bem disse aí, a responsabilidade no fornecimento para o paciente e, no caso, para o cuidador, seria ou é da empresa de atenção domiciliar, pelo que eu entendi. Eu gostaria de saber no caso do familiar, né, do familiar do paciente, se é só para o cuidador ou para o familiar. De quem é essa responsabilidade? E também que o senhor abordasse se as operadoras de planos de saúde, se elas cobrem esses itens de EPIs. Ah, joia. Eventualmente, Almeri, o cuidador ele é um familiar. A gente vive num país latino onde nós temos a cultura de acolher e de cuidar dos nossos familiares, principalmente quando a gente lida com um público que majoritariamente na atenção domiciliar é um público idoso. Então, muitas vezes, o cuidador é um familiar que se dispôs a fazer. Nesse caso, é a obrigação da empresa, mas entendendo que esse cuidador, mesmo sendo familiar, ele faz parte dessa equipe que presta cuidado para o paciente. O familiar que não é o cuidador, é a pessoa que mora no mesmo ambiente, mas ele não é, a gente não tem, o que é solicitado é que mantenha o isolamento do paciente quando ele estiver doente suspeito. O quarto do paciente passa a ser um ambiente isolado do restante da família, até para evitar o contágio para outros familiares. Tá certo? Aquele familiar que visita, não é para ele estar transitando e visitando, nós vivemos momentos que devemos manter o isolamento social, mas esse familiar não é uma obrigação da empresa estar fornecendo esse tipo de material, tá certo? O que a gente precisa é garantir as condições de que quem cuida e quem lida com esse paciente, para essas pessoas não se contaminarem. Tá? Lembrando que as pessoas devem ter, por uma orientação geral do Ministério da Saúde, todo cidadão ele deve ter suas máscaras de tecido para poder utilizar, para sair à rua, para fazer suas compras, voltar para o domicílio, e isso também não é uma obrigação da empresa de atenção domiciliar para estar fornecendo. Tá certo? Basta a gente lembrar o seguinte, toda a rede de cuidado ligada ao paciente é uma responsabilidade da empresa. Toda a rede de acolhimento que não está ligada ao cuidado, está ligada aos laços familiares, parentescos, amizades, o vizinho, isso não é responsabilidade nossa. É responsabilidade das empresas até orientar esses familiares, vizinhos e amigos que aquele paciente não deve, nesse momento, estar recebendo visitas. Porque quanto a máscara em si, ela não é o fator de proteção que vai garantir 100% de que não haja uma contaminação. Ela é um dos itens que precisa ser levado em consideração. Por exemplo, a lavagem de mãos adequadamente protege muito mais a transmissão do coronavírus do que o uso de máscara. Eu não estou dizendo que o uso de máscara não é necessário e não é positivo. Ele é, mas ele não é a garantia de que não haverá uma contaminação. Então, quanto menos pessoas transitarem próximas a esse paciente, menor o risco do paciente ser contaminado, caso ele não seja, e menor o risco de que outras pessoas sejam contaminadas, caso o paciente seja contaminado, esteja portador. E no caso, doutor Leonardo, quem arca com esse custo são as empresas de atenção domiciliar ou as operadoras cobrem esse custo? Esse custo recai sobre as empresas de atenção domiciliar. Claro que nesse momento as empresas estão tentando, junto às fontes pagadoras, que é um momento completamente diferente. As precificações de como é feito a negociação entre empresas de atenção domiciliar e as operadoras foram feitas antes de uma pandemia e de um consumo tão aumentado desse tipo de material. Hoje, o consumo ele se multiplica por 10, muitas vezes, numa empresa da utilização que tinha antes. E o custo unitário desses insumos se multiplica, às vezes, por 20. Então, você tem um custo que está sendo imposto a essas empresas muito alto para manter esses protocolos de segurança. Algumas operadoras sentam para conversar, mas, habitualmente, com uma precificação desses itens e desses pacotes de assistência foram feitas antes da Covid. Hoje, quem está arcando, na grande maioria das vezes, com essas despesas, são as empresas de atenção domiciliar.
Nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o Dr. Rafael se houve alguma alteração no relacionamento das empresas de atenção domiciliar com as operadoras de saúde. Se foram registradas mudanças operacionais ou financeiras. Almeri, o que eu acredito que houve foi uma maior disponibilidade, uma maior vontade em discutir alternativas. Acho que relacionamento é algo que se desenvolve ao longo do tempo, né? Mas esse momento de pandemia aproxima as pessoas para pelo menos discutir alternativas do impacto, não sobrecarregar o sistema, né? Sim, houveram conversas no sentido da mudança no formato de recebimento de faturamentos, usando meios digitais, algumas avançaram até na questão da digitalização em formato de HTML para recebimento desse faturamento. Houveram avaliações de PAD, houve a entrada da tele, da videoconferência, né? Alguns planos autorizaram isso, alguns são um pouco mais burocráticos, um pouco mais políticos e até colocam a possibilidade da videoconferência verticalizada dentro das operadoras e limita um pouco a atuação, mas a maioria se dispôs a uma conversa de encontrar alternativas para não prejudicar o fluxo burocrático e aí foge da atenção específica no domicílio, mas as questões burocráticas do atendimento. Então, as alternativas aconteceram, as empresas se disponibilizaram, as operadoras se disponibilizaram, mas realmente não é uma melhora do relacionamento. Esse momento encontrar alternativas para que o impacto não ocorra para nenhuma a sobrecarga não ocorra para nenhuma das partes. Só queria comentar, Almeri, algo bom que aconteceu para o NEAD. As operadoras têm nos procurado para saber as nossas diretrizes, o que nós temos orientado aos prestadores. Isso foi bom para o NEAD de uma forma geral, carregando um pouco aquela tua primeira pergunta, né, em relação à associação ao NEAD. Eu acho que o NEAD está ganhando com essa melhora do relacionamento também aí. Que ótimo, né? Todo momento tem o ônus e o bônus. Doutora Ari, aproveitando que o doutor Rafael citou mais uma vez a telesaúde, a gente percebe que o governo, nesse momento de pandemia, o governo baixou um decreto, os conselhos profissionais divulgaram algumas normas específicas para esse momento, a princípio, né? Nesse sentido, como tem sido o uso das tecnologias na atenção domiciliar? Comentamos um pouco antes, eu, Leonardo, pessoal aí, as ferramentas tecnológicas, as ferramentas de comunicação têm sido usadas de forma ampla na atenção domiciliar como ferramentas de apoio, de suporte e nunca substitutivas, como manda o Código de Ética Médica e tudo mais. Mas sem essas comunicações, sem essas mídias sociais, a gente já fazia atenção domiciliar usando um telefone e usando o contato com as casas, com os pacientes, a forma lógica, quer dizer, pré até celular. O advento do celular ajudou muito isso daí na resposta, porque ainda começamos a fazer atenção domiciliar com BIP ainda, né? Onde se chamava a equipe através de BIP e tudo mais. Então, a gente, na atenção domiciliar, tem sido dos primeiros de vanguarda, vamos dizer assim, de apoio tecnológico para atenção domiciliar e para a saúde como um todo, sendo que, quando não se falava em prontuário eletrônico, a gente já desenvolvia dentro das empresas, as primeiras empresas, tentativas de ter o seu prontuário eletrônico. E hoje a maioria das empresas tem um prontuário eletrônico, que é fundamental para a gestão. Alguns estão tentando desenvolver ferramentas de BI para esse tipo de gestão, junto com o prontuário eletrônico.
E as telecomunicações só têm melhorado, e a gente tem sido também vanguarda na implementação desse tipo de tecnologia, inclusive atendendo pacientes em determinadas situações, com todos os critérios éticos e de sigilo, através de inteligência artificial, por exemplo, algumas demandas através de saque, através de solicitações dos pacientes, já são incorporadas em algumas empresas, né? Não falávamos disso como telemedicina, somos apoiadores da telemedicina, mas também com o pé no chão, com critério. Não dá para apoiar a telemedicina como foi tentado no começo do ano passado, sem uma ampla discussão, sem uma ampla divulgação, porque senão se aproveitaria disso para deixar de ter visitas presenciais, consultas, desvalorizar o ato médico, desvalorizar as consultas e as orientações de uma maneira geral. E isso não pode ser uma substituição ou que impeça o profissional de ter acesso ao paciente e ter um correto tratamento. Nós somos defensores de que temos que estar junto discutindo os critérios para a legalização, para a regulamentação da telemedicina, lembrando que é um termo amplo. Telemedicina, pelo que eu entendo de quem tem defendido isso há 20 anos no Brasil, WhatsApp, FaceTime, consulta remota através de videocâmera, não é considerado telemedicina. Telemedicina são plataformas agregadas com prontuário eletrônico, certificação digital para elaboração de laudos, diagnósticos, receitas e tudo mais. E não é o que existe hoje no momento. Então, telesaúde é um termo mais amplo que engloba tudo, todas essas mídias, essas tecnologias, e que, num determinado momento, precisam ser regulamentadas de maneira adequada. Hoje, acabei de ler alguma coisa que o pessoal está falando que isso chama-se medicina conectada, na verdade. Telemedicina é uma coisa mais específica, que também é ampla, porque a teleeducação em medicina, em profissões de saúde, também está dentro da telemedicina. As cirurgias robóticas também estão dentro da telemedicina. Então, ele é um termo muito amplo e que o conceito está sendo usado de maneira, às vezes, errada e inadequada, assim como o de telesaúde. O pessoal quer regulamentação de telesaúde. Mas telesaúde, como é que vai ser regulamentada? Se é telesaúde, tanto faz se é para médico, enfermeiro, fisioterapeuta, laboratorista, tudo mais. Não tem um órgão específico que congregue todas essas associações. Então, é um mecanismo mais difícil de você regulamentar. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, perderemos um pouco o medo do uso das ferramentas tecnológicas, mas, sem dúvida, precisa ter uma regulamentação muito rigorosa, coibindo abusos e dando as responsabilidades devidas que o profissional tem, porque fica muito cômodo você responder uma mensagem de WhatsApp e o paciente se sentir atendido, se sentir seguro, e a coisa não dá certo. Mas uma mensagem do WhatsApp não é a mesma coisa que você ter feito uma telemedicina ou ter feito uma consulta presencial. Então, eu acredito que a oportunidade é muito grande. Nós temos uma certa liberdade de ação agora, mas isso vai servir para dosar a responsabilidade ética de todos os organismos, todas as instituições e profissionais, para a gente chegar no resultado final, que é a regulamentação definitiva dessa tecnologia. Tá certo, então. Para finalizar, acho que já tomei bastante o tempo de vocês, mas acho que foi muito esclarecedor. Eu gostaria que o Dr. Luiz me respondesse o que mudou na atuação do NEAD como entidade representativa neste momento e quais estão sendo as iniciativas adotadas. Bom, Meri, eu acho que vale a pena citar esses que estão aqui em reunião, né, no talk show. Nos últimos 5 anos aí, nós nos preocupamos muito eu vou usar aquele termo do início, que foi institucionalizar o conhecimento, né? Alguns sabem que eu tenho carreira acadêmica, eu acredito muito no conhecimento sólido dentro da academia, e ter liberado, ou ter institucionalizado o projeto educacional do NEAD
trouxe algumas ações que agora nessa pandemia têm se tornado muito mais fortes, né? Então, ao longo desses anos, revistas, os cadernos de boas práticas, o Summit, que normalmente é realizado em novembro, que é o nosso grande evento, o NEAD Connection, que os temas são variados, mas que traz os nossos parceiros, né, para os temas do seu dia a dia. Isso foi super importante ao longo desse período. O que nós fizemos agora, que foi uma pedra aí fundamental, essas reuniões de sextas-feiras com as empresas associadas e não, trouxeram a possibilidade de quem não é associado ter contato com o que nós fazemos, né? A mudança do site como um todo, tornando-se mais educativo até para a sociedade, como a Almeri bem comentou, né? De pronto os releases ou as cartas para a grande mídia, para os órgãos, como foi ontem, assim que tivemos a informação do rodízio, já foi preparado um documento para a prefeitura aqui de São Paulo, né? Então, lives com parceiros, o Leonardo participou de uma live com um parceiro que é a Brasfeed, acho que isso tem sido a movimentação que nós temos feito, né? Essas reuniões de sextas-feiras geram perguntas, essas perguntas são respondidas formalmente, essas perguntas estão como se fora um FAQ no site do NEAD, e então esses parceiros todos sendo chamados a participar conosco dos eventos. Algo que aconteceu essas últimas 2 semanas, que foi algo muito interessante, o Dr. Marcelo Laveso, que é o nosso assessor jurídico do Cinesad e NEAD, nos lindou aí com sua apresentação sobre medicina, telemedicina, telesaúde, que o Ari comentava há pouco, que teve uma participação bastante importante aí de associados e não associados. Então, uma série de ações que elas não vão parar por aí, que eu acho que tem trazido o NEAD para esse novo momento aí. Se alguém mais quiser comentar, por favor, vai ser interessante. Na verdade, eu concluí as perguntas principais que tínhamos programado para hoje, mas eu quero deixar aberto, caso algum dos diretores queira fazer mais alguma colocação, acho que esteja faltando alguma coisa, fiquem à vontade. Eu só queria agradecer o convite, a possibilidade de participar desse momento com vocês. Acho que é muito legal a gente estar tendo esse bate-papo. Isso serve de orientação para muitas empresas que sentem, e para muitas pessoas para entender melhor a atenção domiciliar. Eu ainda fico triste quando vejo os comitês de crise montados pelas prefeituras espalhadas pelo Brasil afora, não ter representantes da atenção domiciliar para justamente não cometer essas falhas, como o Ari colocou, de pensar em fazer um lockdown de um bairro ou um rodízio impensado dia sim, dia não. E como é que as pessoas que trabalham com atenção domiciliar? Mas eu acho que também esse momento de pandemia é um momento que o NEAD cresce muito como associação, é um momento de dificuldade para todos nós do setor, e a dificuldade normalmente tende a unir as pessoas que passam por essas dificuldades juntos. E eu acho que a sociedade vai começar a enxergar a atenção domiciliar à medida em que a gente conseguir dar uma contribuição ao sistema de saúde no momento de pandemia, no momento que a gente for mostrando às autoridades públicas que existem pessoas atendidas no seu domicílio, não são poucas pessoas, como a Ari colocou, são muitas pessoas, são muitos profissionais de saúde envolvidos nesse cuidado, e que todas as vezes que se pensar em alguma ação que envolva a saúde coletiva da nossa sociedade, tem que se pensar na atenção domiciliar, tem que se pensar no profissional que atende com atenção domiciliar. Eu acredito que como associação, eu acredito que como setor e como comunidade, como humanidade, nós vamos sair dessa crise melhor do que como entramos. Só agradecer a oportunidade de estar participando com vocês aqui e falando sobre o meu assunto favorito. Obrigado e boa saúde a todos. Eu quero agradecer também. Oi, desculpa, doutor Rafael. Que é isso, Almeri? Me deixa falar agora. Na verdade, a gente vê que a pandemia parece que ainda no Brasil, um organismo em mutação. E isso, o posicionamento do NEAD, inclusive hoje, com esse talk show,
mostra que o NEAD tem acompanhado e tentado se antecipar a tudo que vem acontecendo para deixar as suas associadas com um nível de segurança e de confiança que, seguindo essas diretrizes, tudo que a gente está fazendo, a gente pelo menos pode gerar a segurança e mostrar, assumir o protagonismo dentro da saúde, esse protagonismo tão esperado, citado aí pelo Leonardo e pelo Marroc. Agradecendo novamente esse momento, espero aí por outras oportunidades. Eu quero agradecer por vocês terem conseguido se programar para dedicar um tempo que acho que passou até do que vocês estavam esperando, mas eu acredito que foi muito esclarecedor. Eu agradeço a todos, também desejo saúde e que vocês continuem trabalhando firmes e fortes pela atenção domiciliar no Brasil.